Fala, meu querido vestibulando, você que está aí acompanhando a nossa solução, as nossas soluções, né? De diversos exercícios que caíram no Enem 2020. A gente começou pelo Enem Digital e a gente está chegando na segunda questão de física dessa prova. É uma questão que o aluno que estudou os conceitos aí de propriedades de ondas sonoras, vai achar muito fácil a questão, né? Porém, o aluno que não viu esses conceitos precisa ver, porque é um tema que está muito em alta no Enem, né? Existem alguns temas que a gente já discutiu ao longo dessas aulas, desses vídeos, alguns exercícios que estão se repetindo, né? E no Enem você vai perceber que é sempre um tema relevante a parte de ondas sonoras, propriedades de ondas sonoras, eles adoram colocar essa relação. E ele nos fala, nessa questão, que para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como os morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de uma onda ultrassônica. Então aqui, o fenômeno, eu acho que é muito claro quando você pensa, vamos tentar aqui fazer uma representação. Você tem o morcego, aqui está voando, e aí ele emite uma onda sonora aqui nesse sistema, e aí de repente tem um anteparo aqui. Vamos imaginar que seja uma parede, tá? Essa parede está aqui. Quando ele bate, emite essa onda bate nessa parede, e aí essa onda começa a fazer o caminho de volta, até chegar nele. Esse fenômeno só acontece devido à reflexão da onda sonora que bateu na parede e voltou, e ele foi, e o morcego, o golfinho, o que quer que seja o animal que tem essa capacidade aí, ele consegue captar a onda sonora que ele produziu e que ele volta até ele. Essa propriedade também ela é muito utilizada nos sonares de alguns navios, né? Que eles emitem um som ultrassônico, né? Não emite um som ultrassônico, ficou um pouco estranho, mas é uma onda ultrassônica que está. Por que ficou estranho falar um som ultrassônico, né? Porque uma onda ultrassônica é aquela que tem uma frequência maior do que o do som, né? Então ela tem uma capacidade aí que eu não consigo escutar, porque está fora do meu limite aí com o que eu defino como som. Então esse ultrassom ele tem uma frequência acima da frequência típica de um som. Então, isso acontece, ele emite essa onda e aí ela volta para eles através de um fenômeno chamado reflexão. Então, isso aqui bastante tranquilo e bastante esperado. O aluno que estudou os conceitos mais básicos de propriedades de onda sonora acertaria essa sem grande dificuldade. Só para a gente lembrar, né, o que é cada uma delas, né? A difração está associada aí ao comportamento com que a onda vem e contorna objetos. Algumas ondas conseguem fazer esse contorno. Por exemplo, eu estou de um lado e eu dou um grito e diante de mim tem uma parede, né? A onda sonora tem essa capacidade de contornar essa parede e a pessoa que está do outro lado do muro me escuta. Então, esse é o caso clássico aí de difração. A refração é quando você tem a onda sonora vindo em um meio, por exemplo, o meio ar, e ela passa para o meio água. De repente, é quando há uma passagem de uma onda de um meio para outro. E aí, consequentemente, há uma mudança de velocidade de propagação dessa onda. Então, esses são dois fenômenos que também não está muito associado, não está nada associado àquilo que a gente está falando dos morcegos e do golfinho. A dispersão aqui é um conceito que é mais usado quando você vem com um feixe de luz, uma onda, e aí ela ela abre em vários tipos de ondas, né? Várias frequências. Então você vê o caso de você pegar uma onda, uma luz branca, e aí ela entra dentro de um prisma e ela abre nas 7 cores. Isso é um fenômeno clássico também de dispersão. E polarização é quando eu pego as ondas se propagando em diversas direções, né, por diversos caminhos, e aí eu consigo polarizar, eu consigo fazer com que ela vá em um único caminho. Então, por exemplo, imagine que venha, aqui é o caso da polarização, está vindo uma onda nesse sentido, né, nesse modo aqui, e aí vem uma onda junto a ela nessa direção aqui, perpendicular a ela, tá?
Entenda esse desenho como a onda está vindo em uma direção e a outra está vindo em outra direção. Quando eu coloco um polarizador aqui, ó, nesse caminho, por exemplo, eu coloco algo para polarizar aqui o sistema, ela não vai permitir que essa onda que está vindo aqui na horizontal, ela consiga ultrapassar. E aí somente a onda que está no caminho aqui adequado consegue passar e eu consigo barrar essa onda que estava vindo nessa direção. Só a onda, eu posso chamar onda vertical, né, que consegue continuar o seu caminho, porém a onda aqui que está tá passando pela horizontal não consegue por conta desse sistema. Então eu consigo fazer com que a onda vá em uma única direção depois desse polarizador aqui que define qual o caminho que a onda vai seguir. Mas na questão aí você nem precisava saber esses itens B, C e D. E precisava saber aqui como acontece o fenômeno aí da reflexão sonora, que é quando bate em algum objeto e volta para o animalzinho, aí, o morcego, o golfinho. Beleza? Uma questão bem tranquilinha para você poder acertar nas provas, na prova de ciências da natureza. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui para que eu possa ajudar vocês. Obrigado aí, mais uma questãozinha do Enem 2020 digital.